E hoje o tema aqui do nosso quadro Vida em Família será a arte de permanecer casado, mesmo quando você quer desistir. E quem que está aqui com a gente? A nossa parceiríssima Vanessa Rezende. As pessoas ainda hoje, vendo tantas crises, elas ainda desejam, pensam, querem se casar? As pessoas querem casar, a gente vê assim na igreja, todo final de semana tem um casamento. Existe sim uma vontade, um desejo, eu não creio que seja como antigamente, há uns 30 anos atrás. Porque hoje até a questão social mostra que muitas pessoas estão demorando mais para casar, tem 30, 40 anos, estão morando na casa dos seus pais. E já foi até tema de reportagem nos jornais de TV. Então as pessoas estão sim demorando mais para casar, mas elas estão sim casando, Serginho. Só que com a intenção do coração, eu vejo assim de uma forma mais negativa. Porque antigamente as pessoas casavam, gente, e a gente vê isso na história da nossa família, elas passavam por tantas dificuldades, mas permaneciam de pé ali, porque tinham um propósito em estar em família. E hoje a gente percebe que o foco está muito mudado e qualquer coisa, mínimas situações, as pessoas estão desistindo de um casamento. Então nós precisamos de trabalhar a motivação do nosso coração. As pessoas estão se casando? Estão, mas o foco muitas vezes está sendo diferente daquilo que deveria ser, principalmente com respaldo na palavra de Deus, porque casado, casado para sempre. Dificuldade todos nós passamos, mas nós podemos romper, né, Serginho? E quantas vezes as pessoas se separam e porque acham que está difícil demais e não são curadas a sua alma e entram em novos relacionamentos doentios e estragam os novos relacionamentos. Quanta dor isso causa. Então, nós precisamos e queremos casar? Acho que sim. Mas temos que realmente examinar a motivação do nosso coração. Por que você quer se casar? Sobre, então, essa motivação, o que seria, né? Como você definiria o casamento e o seu propósito, Vanessa? Quando a gente lê no dicionário, Serginho, o que é casamento? Casamento é união de pessoas, por amor, por afinidade. As pessoas vão morar, segundo o dicionário diz assim, numa mesma casa, no mesmo ambiente, isso é casamento. Só que, de acordo com a palavra de Deus, Deus instituiu o casamento. O homem vai largar sua família, o seu pai, a sua mãe, a mulher também vai se unir com o propósito de constituir. O casamento tem o propósito de você constituir uma família. E quando a palavra de Deus nos exorta a largar pai e mãe, é largar mesmo. Porque muitas vezes o nosso casamento ele sofre, ele é abalado, porque nós não largamos os nossos pais emocionalmente. Quantas pessoas entram no casamento trazendo toda uma bagagem emocional da família de origem? Quem sabe você vê de uma família sofrida ou uma família sem limite. Deus precisa de te curar suas emoções para que o seu casamento fique de pé. Quantas vezes nós não largamos os nossos pais financeiramente? Você entra no casamento dependendo do seu sogro, da sua sogra, do seu pai, da sua mãe. E nós, quando nos casamos, nós temos que nos desprender financeiramente. De repente, você não tem condições de morar numa casa de 10 cômodos, o seu salário não compete isso, você mora em 2. É onde o seu dinheiro tem condições de bancar, entende? Então você tem que largar financeiramente, largar seus pais geograficamente, ter uma certa distância, para que realmente você possa construir uma família baseada nos princípios da palavra de Deus e nos acordos que você faz entre você e seu esposo, esposa e esposa. Então o casamento é isso, é uma instituição criada por Deus e nós precisamos abrir mão de toda uma herança familiar para construir a nossa família. E quem sabe você não se desprendeu financeiramente, não se desprendeu emocionalmente, nem geograficamente. Então hoje o Vida em Família, em nome de Jesus, que Ele possa te inspirar a repensar toda essa sua caminhada e retratar aí algumas áreas do seu casamento para que ele permaneça de pé. E por falar em permanecer de pé, Vanessa, eu faço essa perguntinha para você. Diante das mais diversas crises que um casal pode viver, tem gente aí que dá o nome de crise primeiro ano, segundo, terceiro, sétimo ano. Se for olhar, conflitos a gente tem todo dia. A crise é que a gente não pode deixar instalar, mas se ela vier, a gente tem que lutar. Diante dessas mais diversas crises, Vanessa, por que devemos, então, lutar para permanecermos casados? Quando o Serginho me pergunta por quê, eu pergunto para você, para que você quer continuar casado? Qual que é a motivação do seu coração? Quando eu quero ficar casado porque eu quero ficar feliz,
porque eu quero dar uma satisfação para a sociedade, eu creio que não é uma motivação correta. Você precisa de desejar estar casado para agradar o coração do nosso Senhor. Quando a sua prioridade se chama Deus, Deus ele se encarrega de cuidar de todas as áreas do seu casamento para você. Se você realmente quer ter a sua família, o seu casamento de pé, para honrar o nome do Senhor Jesus, Deus ele vai te honrar, eu tenho certeza, porque não há problema para Deus. Quem sabe você esteja vivendo uma situação no seu relacionamento na área sexual, na área financeira, você não tem mais diálogo dentro de casa, está confusa a criação dos seus filhos, porque você e seu esposo não falam mais a mesma língua, está tudo tumultuado, os pilares que sustentam um casamento, que é amor, que é afeto, confiança, que é segurança, está tudo abalado. Para que você vai continuar? Para agradar o coração de Deus. Se a sua motivação for Deus, se você se preocupa com Deus e com os projetos dele, ele vai se encarregar de trazer solução para você, de trazer pessoas para te ajudar. Deus vai renovar suas forças como as da águia e você vai conseguir voando, continuar voando e chegar no lugar certo. Tudo começa na motivação do nosso coração. Então eu digo mais uma vez, não abra mão do seu casamento. Deus tem vitórias para você. De repente está tudo escuro, você não vê mais solução em nada, mas Deus ele coloca luz em todas as áreas da nossa vida. Deus pode colocar uma pessoa para te ajudar, pode ser um pastor, um profissional da área da saúde. Ele pode te inspirar através da própria leitura da palavra de Deus a encontrar uma solução onde você não vê mais nada. Porque Deus ele abre o mar para a gente passar. E o barco que Jesus entra, esse barco não afunda. Então confie no Senhor, peça Ele para te dar uma direção, mas não abra mão do seu casamento. Vanessa, no sábado eu fiz um post lá nas minhas redes sociais, você pode acessar aí Serginho PR em todas elas. Eu coloquei assim, eu criei isso aqui, não é, numa brincadeira e eu uso frequentemente. O Ministério da Família adverte, quando a paixão e o desejo acabam, o compromisso é o que sustenta a relação até que se apaixonem de novo. Isso mesmo. Então, muitas pessoas têm essa visão errada do casamento, de que o casamento ele é sustentado pelo amor. Não, é a forma como nós vimos o casamento em seus princípios, no seu compromisso, é que nós sustentamos o amor dentro dessa relação. É verdade. Não é? Vanessa, então eu peço a você, quais seriam essas atitudes eficazes aí para tornar aquele casamento que estava ruim em bom, aquele que está bom em melhor ainda? Conta pra gente. Serginho, antes de falar sobre as atitudes que a gente pode tomar para um casamento ser saudável, eu quero só falar rapidamente para você sobre o ideal que talvez você tenha criado antes de casar. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, e as aflições também estão dentro do nosso casamento. Às vezes a gente casa, achando que vai ser um conto de fada, isso só existe nas historinhas, não é verdade. O casamento é um lugar onde Deus usa uma lixa, sabe, para tratar da nossa vida, e essa lixa é seu esposo, é sua esposa. Então, muitas vezes as pessoas desistem porque elas criaram uma fantasia relacionada ao casamento. E quando você entra no casamento baseado em fantasias, quando as situações difíceis começam a surgir, você culpa o seu cônjuge, você quer desistir daquilo que você deu a sua palavra, que seria casado para sempre, na alegria e na dor, na enfermidade ou na saúde. Por quê? Porque você criou um ideal falso de um casamento. Casamento é um lugar de cura, de transformação na nossa própria vida. Família saudável é possível desde que você cure as feridas que você causou e se deixe ser curado também. Então, quando você fala, Serginho, as dicas, né, para um casamento ser saudável, foi isso que você me perguntou? Isso. Porque eu falo tanto que eu esqueço da pergunta. Como ter um casamento saudável? Primeiro, é você escolher estar na presença de Deus. Deus estabelece prioridades na palavra. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Aquele casal que busca estar na presença de Deus, o cordão de 3 dobras, não se arrebenta. Não se arrebenta. De repente o seu cônjuge, sua outra parte não tem Jesus ainda, não serve ao Senhor. Então ore por ele, apresente seu casamento na presença de Deus. Abra mão da sua razão, porque onde tem razão, não floresce o amor. Abra mão disso, sabe? Reconheça a sua parcela de culpa, porque muitas vezes nós somos culpados, e também reconheça onde você acerta, que nós também acertamos, e não fique culpabilizando as outras pessoas pelas falhas no casamento, mas peça a Deus para te ensinar, a te instruir a como melhorar uma situação que talvez esteja difícil.
Então, para o seu casamento ser saudável, coloque Deus em primeiro lugar. Sabe, perdoe todos os dias, aprenda a escutar. Semana passada nós falamos aqui no Vida em Família a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, qualquer pessoa que não tem problema de audição vai ouvir, mas aprenda a escutar com amor, aprenda a colocar amor nas coisas que você escuta, a duvidar muitas vezes aquilo que você está escutando, porque às vezes num relacionamento, num casamento, nós temos problema porque nós escutamos com raiva, com as emoções abaladas, mas quando a sua emoção ela é curada, você começa a escutar realmente a dor do outro, algo que ele diz que não se expressa nas palavras, mas no olhar. Então, para o casamento ser saudável, seja fiel, procure ser justo, ser verdadeiro, ser honesto, a cumprir com o papel que Deus estabeleceu para você. Não sabe qual que é o seu papel? Leia a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de um casamento saudável. Então, que nessa manhã você realmente escolha deixar Deus entrar na sua casa, na sua vida e curar tudo aquilo que precisa para que o seu casamento fique de pé. Talvez você já até desistiu, mas Deus não desistiu de você. Que o Espírito Santo possa te instruir nessa manhã a apagar tudo e trazer à sua memória o que te dá esperança para que você recomece e reconstrua o seu casamento na presença do Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.